Do século XIX até o início da década de 1910, o Japão passou por uma profunda mudança estrutural, que modificou os setores econômicos, sociais, políticos e militares do país. A Era Meiji, correspondente ao reinado do 112º imperador japonês, se destacou na história como o período em que o país transitou de uma sociedade tradicional e organizada em parâmetros feudais para uma grande potência emergente moderna. Princípios culturais e industriais que ordenavam o mundo ocidental foram rapidamente assimilados como um modo de precaver que nações estrangeiras tomassem o território insular como uma colônia do seu domínio. Ainda na Era Meiji, em 22 de junho de 1903, nasceu em uma família de agricultores Jiro Horikoshi. Proveniente da cidade de Fujioka, localizada na província rural de Gunma, Jiro cresceu em meio ao célebre processo de modernização que delineava novidades no estilo de vida japonês. Como a metáfora empregada àqueles que sonham alto, Jiro tinha sua cabeça nas nuvens. Desde os primeiros anos de infância, ele imaginava como deveria ser ascender aos céus nas incríveis máquinas que neles navegavam, os aviões. Sempre que avistava algum sobrevoando as alturas de sua cidade, era tomado por um profundo encantamento, certo de que algum dia ele próprio estaria pilotando e seguindo viagem para lugares distantes. No entanto, quando ainda criança, Jiro percebeu que sua visão se tornava cada vez mais nebulosa. Ao longo do tempo, seus olhos ficaram incapazes de ver aviões voando no céu, como também quaisquer objetos que estivessem longe do seu alcance. Foi constatado que Jiro possuía um nível muito alto de miopia, tendo que recorrer ao uso de óculos para que pudesse enxergar apropriadamente. Jiro tinha consciência de que seu grave caso de miopia era o suficiente para impedi-lo de se tornar piloto, porém, ele não deixou-se abater com o empecilho. Seu fascínio por aviões se manteve, e ainda com a promessa de alcançar altitudes, Jiro decidiu que seu destino estava em desenhar e idealizar novas aeronaves. Sua determinação era notória, pois ele sempre buscava se informar sobre os conceitos de engenharia e novidades da aviação, sempre cobertas por revistas europeias e americanas que conseguia sobre o assunto. Sem edições em japonês, Jiro recorreu aos dicionários dos mais variados idiomas, traduzindo por si os artigos que mais chamavam sua atenção. Entre as reportagens sobre importantes personalidades aeronáuticas, um nome serviu de inspiração a Jiro no que ele compreendia por inovação, o do engenheiro italiano Giovanni Battista Caproni. Caproni se estabeleceu na indústria de aviação no início do século XX, inicialmente confeccionando motores. No ano de 1908, ele fundou a Fábrica Caproni, uma indústria que se especializaria na construção de aviões biplanos em Milão. Caproni se destacou por produzir o primeiro avião biplano motorizado na Itália e, com o ingresso do país na Primeira Guerra Mundial, ficou responsável por desenvolver aviões bombardeiros. Mas foram os esforços de Caproni em projetar uma aeronave capacitada para o transporte de passageiros que mais captaram o interesse e a curiosidade de Jiro Horikoshi. Em uma época em que os aviões se limitavam entre 1 e 2 assentos, a busca por uma estrutura que suportasse mais pessoas era algo inimaginável, mas não para Caproni. Baseando-se na planta do seu bombardeiro pesado CA-4, o engenheiro o adaptou para uma versão civil, intitulada CA-48. A aeronave possuía capacidade para 4 tripulantes e 23 passageiros, e na busca de comercializá-la e consagrar a indústria aeronáutica italiana diante do mundo, Caproni fez com que o modelo debutasse na primeira exibição aérea em Amsterdã, em 1919. Todavia, o sucesso de uma das primeiras aeronaves civis da história padeceu em um desastroso acidente que ocorreu em meio a um teste. Em 2 de agosto de 1919, o Caproni 48 seguiu o trajeto de Milão até Veneza,
de onde deveria regressar. Foi durante o voo de retorno que testemunhas relataram ver a aeronave perder partes da asa em um sobrevoo na cidade de Verona. O acontecimento foi, sobretudo, marcado pelo salto de alguns passageiros em pleno ar, enquanto a aeronave seguia em queda, logo colidindo com o chão. O acidente não deixou nenhum sobrevivente. A comoção gerada pelo incidente com o Caproni 48 fez com que o projeto fosse cancelado para a produção em escala. Ainda assim, o engenheiro italiano não aqueceu em abrir mão de elaborar uma aeronave para transporte de passageiros. Em 1921, um grande e excêntrico protótipo de um hidroavião ilustrou as capas das mais diversas revistas aeronáuticas do mundo, o Caproni 60 Transaero Noviplani. Também apelidado de Caproníssimo, o hidroavião possuía 9 asas, divididas em 3 conjuntos de asas triplas e 8 motores, com capacidade para nada menos que 100 passageiros. O voo inaugural foi bastante breve, sem atingir uma altitude considerável que lhe creditasse o título de aeronave transatlântica, como o Caproni denominava. Em 4 de março de 1921, o Noviplani decolou novamente, em um teste realizado no Lago Maggiore, localizado ao norte da Itália. Em pouco tempo de voo, o avião perdeu sustentação e caiu na água, e a força do impacto foi suficiente para que o Noviplani fosse despedaçado. Apesar da falha ter convencido sua equipe de engenharia a desistir de elaborar outra grande aeronave de transporte de passageiros, Caproni insistiu em continuar com seu objetivo, mas os custos abrasadores logo mudaram a opinião do engenheiro-chefe, que teve que ceder sua idealização em troca de projetos mais rentáveis e adequados à realidade presente em que vivia. Os exuberantes e inimagináveis projetos de Caproni eram sempre descritos sob muita crítica e ridicularização nos artigos que Jiro lia sobre o engenheiro aeronáutico. Mas para Horikoshi, era a busca de Caproni pela inovação que o cativava, especialmente no que se referia aos estudos do italiano sobre sustentação em voo e a confecção de uma asa que viabilizasse maior aerodinâmica à aeronave. Jiro cresceu desenhando e arquitetando diversos formatos de aeronave, baseando-se em tudo o que aprendia com suas revistas de aeronáutica. A prática alinhada ao seu anseio cultivado desde a tenra idade em construir aviões resultaram em uma enorme capacidade, que garantiu-lhe uma vaga num curso de engenharia aeronáutica na Universidade de Tóquio. O curso era novo na esfera acadêmica japonesa e reuniu jovens que, assim como Jiro, aspiravam se tornar engenheiros no núcleo da aviação. Muitos dos seus companheiros de turma se tornariam futuramente colegas de trabalho. O então jovem Horikoshi deixou sua cidade natal, situada em uma localidade agrária e ainda muito arraigada às antigas tradições, mudando-se para Tóquio, onde o tradicional destoava dos contornos tecnológicos que iluminavam e davam forma à cidade. Jiro fez parte de uma das primeiras gerações de japoneses a contemplar a eletricidade aclarar as noites e os bondes e trens conectarem ruas e regiões. Ele então embarcou em um trem e seguiu seu caminho para cursar engenharia aeronáutica na capital. Nos primeiros anos de universidade, Jiro aprendeu a dominar cálculos e desenvolver projetos em cópias heliográficas. Todavia, um súbito acontecimento interrompeu o decurso dos seus estudos, que não apenas atrasou alguns anos de sua formação, como também condenaria em pouco tempo toda a evolução tecnológica que o Japão adquirira em longos períodos para progredir e aperfeiçoar sua sociedade. Em 1º de setembro de 1923, o Japão foi assolado por um dos terremotos mais intensos já registrados, que igualmente se tornaria uma das tragédias naturais mais lastimáveis em sua história. O grande terremoto de Kanto foi registrado com uma magnitude de 7,9 graus na escala Richter e continuou durante 10 longos minutos, um choque que ainda ocasionou a formação de um tsunami de 12 metros de altura que atingiu a cidade costeira de Atami. O desastre aconteceu no período próximo ao meio-dia,
horário no qual refeições eram preparadas nas residências, sendo estas, em grande maioria, construídas em um estilo tradicional com uso de madeira e papel. Faixas de incêndio se estenderam desde Tóquio até as localidades vizinhas como Chiba e Kanagawa, seguindo o caminho até a cidade portuária de Yokohama. A intensidade das imensas fogueiras evoluiu para fenômenos como tempestades e redemoinhos de fogo. Pouco se pôde fazer para limitar o alastramento das chamas, pois o terremoto havia destruído a rede de água que interligava Tóquio às suas proximidades. Estima-se que o número de mortos em decorrência do evento tenha ultrapassado 140 mil pessoas, e o prejuízo com a infraestrutura excedido ao equivalente de bilhões de dólares. Ainda em meio às desastrosas consequências do grande terremoto de Kanto, o Ministério do Interior do Japão impôs a lei marcial, que ordenava autoridades policiais a tomarem ações contra quaisquer ameaças à ordem pública. Rumores começaram a circular de que chineses, e em especial coreanos residentes no país, estariam se aproveitando do terremoto e cometendo atentados contra a população japonesa. A intensificação dos incêndios foi justificada por intenções criminosas realizadas pelo movimento de independência coreana, que também estaria cometendo roubos e atos de sabotagem. No entanto, tais rumores nunca foram confirmados. No dia 2 de setembro ocorreu o linchamento em massa de coreanos em Tóquio e Yokohama, realizado pelos próprios cidadãos japoneses. Estima-se que o número de homicídios cometidos foi de 6 a 10 mil, e cerca de 23 mil coreanos tiveram que ficar sob custódia da polícia e do exército japonês, ocorrendo ainda relatos de maus-tratos e assassinatos nesse ínterim. Entre as inúmeras vítimas ceifadas e com 2 milhões de desabrigados e conflitos internos contaminando o ordenamento do país, o Japão se viu diante de um angustiante cenário. Toda a estrutura de inovação e tecnologia desenvolvidas em anos fora perdida com o desastre, e com o bem-estar da população condenado, não seria cedo que o governo japonês voltaria a se preocupar em recuperar sua infraestrutura. A própria Universidade de Tóquio, instituição onde Jiro cursava, perdeu grande parte de sua biblioteca para o incêndio que se alastrou pela cidade. A maioria dos livros de engenharia aeronáutica foram queimados e poucos foram recuperados por Horikoshi e seus colegas. O curso teve que ser suspenso por algum tempo e a turma de engenharia aeronáutica retornou reduzida, uma vez que alguns estudantes padeceram sobre o desastre e muitos outros desistiram para ajudar suas famílias. Mas a situação foi diferente para Jiro Horikoshi. A região de Gunma não fora afetada de forma tão grave como Tóquio e suas cidades vizinhas, e sua família o persuadiu a continuar em Tóquio e prosseguir com seus estudos. Jiro se formou como um dos melhores alunos do Departamento de Engenharia e Ciências da Universidade de Tóquio em 1927, aos 24 anos de idade. No mesmo ano, ele foi contratado para trabalhar na fábrica de motores de combustão interna da Mitsubishi, dando início à sua vida profissional. Jiro Horikoshi foi colocado junto a uma equipe de engenheiros que tinha o objetivo de inovar o projeto da aeronave Mitsubishi 1MF-9, um caça biplano operado pela Marinha Japonesa em porta-aviões. O Mitsubishi 1MF-9 foi desenvolvido para substituir o caça padrão também desenvolvido pela empresa, o Mitsubishi 1MF, idealizado no ano de 1921 em cooperação com o engenheiro Herbert Smith, da empresa britânica Sopwith Aviation Corporation. Mostrando-se obsoleto diante as demais aeronaves estrangeiras, autoridades da Marinha Japonesa emitiram especificações para um novo projeto de aeronave,
direcionadas para a própria Mitsubishi e demais fabricantes como a Aichi e a Nakajima. O processo foi aberto em abril de 1926 e foi requisitado no novo projeto que a aeronave fosse capaz de permanecer flutuando em situações de pouso na água. Em um período em que o Japão ainda buscava se restabelecer após o terremoto de Kanto, empresas de aviação também sofriam em conservar sua existência em um mercado que pouco atraía os olhos do governo no momento. Todas elas encontravam-se em uma condição sensível, existindo com orçamentos extremamente limitados e próximos às margens de concordata. A situação apenas tornou a disputa pelo contrato com a Marinha mais acirrada, fazendo com que a Mitsubishi direcionasse todo o seu esforço para manter seu nome atrelado à frota aérea do país. O engenheiro-chefe da Mitsubishi, Jouji Hattori, foi selecionado para coordenar o projeto do 1MF-9. O modelo manteve características do seu antecessor, sendo um biplano constituído de madeira e revestido com tecido. Era movido pelo motor refrigerado a água Mitsubishi HI-V12, contando com uma potência de 600 cavalos, que proporcionava ao avião alcançar uma velocidade de 244 km por hora. O trem de pouso do 1MF-9 era fixo, mas também alijável, como forma de atender às exigências da Marinha para as possibilidades de um pouso forçado, e a aeronave ainda contava com um armamento interno de 2 metralhadoras de 7,7 mm. Foram confeccionados 2 protótipos do 1MF-9, e testes foram realizados para demonstração no mesmo ano de 1927. O avião não agradou à Marinha e resultou num acidente após o piloto de testes tentar alcançar a velocidade máxima. O 1MF-9 logo foi desclassificado por não ter demonstrado ser o ideal ou mais rápido para o padrão requisitado, tendo o projeto concorrente Nakajima A1N sido selecionado. O Nakajima A1N, uma versão modificada do biplano britânico Gloster Gamecock, mesmo não tendo apresentado os mecanismos para um pouso forçado na água, ganhou por ser mais leve e manobrável que os seus competidores. Jiro estava presente durante a queda do 1MF-9 e, consciente da necessidade da Marinha por aeronaves mais velozes, ele sabia que não eram as adaptações de exemplares já existentes e obsoletos que iria solucionar a falta de agilidade dos aviões japoneses. Criar novos desenhos aeronáuticos era o que ele via como solução, mesmo que a opinião desagradasse seus superiores, pois estes acreditavam que conceber uma aeronave inexistente e original era uma ideia absurda e cara. Ao final, o talento de Jiro em elaborar projetos fez com que o jovem engenheiro ganhasse a bênção do seu chefe, para que a Mitsubishi cedesse à tentativa de construir uma nova aeronave. O desenvolvimento do novo caça que inovasse nos quesitos operados pela Marinha não seria um caminho fácil a ser trilhado pela empresa. Foi então que, na busca de angariar maior capacitação dos seus engenheiros, a companhia fez acordo com instituições aeronáuticas nos Estados Unidos e na Europa, para que recebessem um grupo composto por seus nomes mais talentosos. O objetivo da ida dos engenheiros, dentre os quais encontrava-se Jiro Horikoshi, consistia na realização de estudos sobre os designs de aeronaves recentes, e sua viagem durou cerca de 1 ano e meio, entre 1929 e 1930. Como observado por Jiro, os caças biplanos selecionados pela Marinha da concorrente Nakajima na década anterior tornaram-se rapidamente antiquados em comparação aos modelos ocidentais, que despontavam em desempenho, velocidade e consistiam em uma ameaça às aeronaves inferiores. Em abril de 1932, ano em que a Força anunciou a busca por um novo avião, Jiro havia terminado seu primeiro projeto de uma aeronave totalmente original. O protótipo foi o primeiro monoplano de asa cantilever produzido no Japão, consistindo em uma estrutura sem apoios externos para suportar a carga aerodinâmica. O modelo nomeado Mitsubishi 1MF-10 era todo composto de metal, sendo as asas revestidas por ligas metálicas de alumínio,
cobre e magnésio coberta de tecido. O motor que alimentava a aeronave era o Mitsubishi A4 radial, com duas fileiras de 14 cilindros que lhe proporcionavam uma potência de 780 cavalos. A fuselagem em estilo monocoque acomodava um piloto em um cockpit aberto, e o trem de pouso, diferente do proposto pela Mitsubishi no 1MF9, era fixo. A aeronave também carregava um armamento de duas metralhadoras de 7.7 mm. O 1MF10 de Jiro recebeu a designação 7X pela Marinha e teve seu primeiro teste para suceder o Nakajima A1N realizado em março de 1933. Mesmo que o protótipo carregasse consigo as esperanças da Mitsubishi em inovar com um novo formato de caça, os resultados não se mostraram favoráveis. Durante o voo inaugural da aeronave de Jiro, as superfícies verticais da cauda se desfizeram quando o avião realizou uma manobra de mergulho em alta velocidade. Um segundo protótipo do 1MF10, construído pouco depois do acidente do primeiro e tendo as falhas revisadas, contendo novidades como um trem de pouso envolto por coberturas aerodinâmicas, uma superfície que envolvia parte dos pneus do trem de pouso para diminuir o arrasto. No entanto, o modelo falhou novamente em impressionar a Marinha ao ser exposto em ação. Durante um teste em junho de 1934 a 3.000 metros de altitude, a velocidade máxima que um MF-10 alcançou ficou muito abaixo do esperado pela força. Não bastando o desempenho inadequado nos quesitos de agilidade, o protótipo caiu em pleno voo ao tentar realizar uma manobra de giro plano. Apesar de sua proposta de design ser inovadora, a Marinha Imperial descartou a possibilidade de outros testes com o modelo 1MF-10, em razão dos péssimos resultados obtidos nos voos de avaliação. Todavia, Jiro não descartou ou desistiu da base do seu projeto. Consciente de que teve em seu favor a novidade de suas linhas inovadoras, ele soube que mais ajustes e novos cálculos seriam necessários para aperfeiçoar o requisitado pela Marinha. Foi então, no ano de 1935, que Jiro projetou o Mitsubishi A5M. O A5M manteve muitas das especificações do seu antecessor, sendo também monoplano, possuindo 11 metros de envergadura e, ao invés de ser alimentado por um motor Mitsubishi, foi o motor a pistão radial de sua concorrente, a Nakajima, que proporcionou-lhe a força necessária para desenvolver sua aerodinâmica. O Nakajima Kotobuki 41 continha 9 cilindros e, com isso, foi capaz de fazer com que o A5M atingisse 440 km/h como velocidade máxima a 10.000 metros de altitude. Em questão de armamento, era equipado também com duas metralhadoras 7.7 mm, sincronizadas com a hélice no nariz da aeronave. O cockpit ainda era aberto, com um piloto exposto às intempéries. Sua performance em voo finalmente, com o protótipo Mitsubishi A5M 9X, vingou os anseios da Mitsubishi em retornar a ser o nome que a Marinha Imperial confiava na confecção dos seus caças. Em 1937, um orgulhoso Jiro Horikoshi viu sua criação ocupar o cargo de primeiro avião monoplano japonês a entrar em serviço como principal caça utilizado em porta-aviões. O Mitsubishi A5M, também denominado Caça Mitsubishi Ka-14 pela Marinha, começou sua empreitada na história da aviação sob duros julgamentos de empresas e engenheiros ocidentais. Ao contrário do orgulho que circundava a Mitsubishi e as forças japonesas em possuírem uma variação nova e avançada comparada às frotas antecessoras, o restante do mundo ridicularizava o Japão por ostentar um patamar de produção que muitos países antes já haviam alcançado. No entanto, o salto tecnológico dado com o nascimento do A5M provaria ser um mérito muito frutífero para a indústria bélica japonesa ao longo
longo das décadas de 30 e 40, fazendo com que as opiniões que antes subestimavam a capacidade produtiva do Japão passassem a considerar o perigo de suas ambições imperialistas junto ao célere desenvolvimento do país. Além de ocupar o posto de caça em serviço de porta-aviões, o A-5M foi direcionado para também atuar na linha de frente da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O conflito que ocorria entre o Império do Japão e a República da China diante de aspirações territoriais protagonizou um teatro aéreo que teve início com a Batalha de Xangai em agosto de 1937, quando uma força aeroterrestre chinesa atacou posições de fuzileiros navais japoneses que se encontravam na cidade. Com o céu se tornando uma extensão dos combates em terra, de igual modo, a arena se revelou uma área de testes para as novas aeronaves desenvolvidas em função da guerra. O A-5M fez sua estreia em combate em missões sobre as cidades de Xangai e Nanquim em setembro de 1937. A perspicácia do recém-incorporado caça-monoplano contemplou às forças japonesas grande domínio e superioridade aérea contra o uso de biplanos chineses. Mas mesmo demonstrando uma atuação astuta proporcionada por seu traçado moderno, o A-5M também mostrou brechas em seu desenvolvimento, quando era posto em duelo com pilotos chineses e voluntários estrangeiros habilidosos. As apercebidas falhas do A-5M em meio ao embate aéreo não tardaram chegar aos ouvidos da Marinha, que logo deu início ao processo de procura por um novo caça naval. Foi então que no final daquele ano, dirigentes da Mitsubishi requisitaram a Jiro Horikoshi que formasse uma equipe para projetar uma versão melhorada do seu exímio A-5M. Dentro do planejamento, a Marinha Imperial expôs dois requisitos necessários para a atuação da aeronave: que tivesse maior manobrabilidade possível e possuísse alcance necessário para escoltar bombardeiros em missões de longa distância. A necessidade de ter uma grande autonomia veio dos combates na China e das aspirações imperialistas do Japão, que iria conquistar centenas de ilhas no Pacífico e, portanto, precisava de uma aeronave que conseguisse cobrir o espaço aéreo e as viagens entre os arquipélagos. Jiro e sua equipe começaram a projetar um caça que fosse o mais leve possível. Tal característica iria favorecer tanto a autonomia quanto a manobrabilidade do avião. Para alcançar seu objetivo, foi colocado um intenso esforço no projeto, nos mais ínfimos detalhes. O resultado desse esforço foi o Mitsubishi A6M Heisen, conhecido pelos seus pilotos como Zerosen, pois fora lançado no ano 2600 do calendário imperial japonês, sendo os 2 dígitos finais do ano usados em sua nomenclatura. Houve a opção consciente de tomar decisões no desenho da aeronave que iriam aumentar o tempo de manufatura do avião e dificultar a manutenção do mesmo pelos mecânicos. Tudo isso para diminuir ao máximo o seu peso total. Grandes conjuntos de peças de alumínio perfuradas seriam mais fáceis de ser incorporadas ao avião pelos construtores se fossem uma única grande peça, mas desse modo haveria um acréscimo de peso. Muitas estruturas do avião possuíam esses buracos em locais estratégicos para se economizar material e diminuir a massa, ao mesmo tempo que mantinha a força estrutural das peças. O material utilizado para as partes sólidas mais pesadas da aeronave foi o duralumínio, desenvolvido pela metalúrgica Sumitomo. Esse material é uma mistura específica de zinco e alumínio, que gera uma liga metálica resistente à fadiga e bem mais leve do que se fosse feita de outros metais. A maioria dos aviões são manufaturados em seções, com fábricas diferentes produzindo peças diferentes, que depois são reunidas em um local e montadas para formar a aeronave final. Mas ao reunir as peças, os materiais usados na união definitiva adicionam considerável peso à fuselagem. Para evitar isso, a parte dianteira da fuselagem era unida permanentemente com as asas, como se fossem uma única peça. Sendo assim, só faltava reunir a cauda com o corpo principal,
em um ponto logo atrás do cockpit. Deste modo, o material utilizado na união das peças maiores precisaria ser o bastante para segurar apenas o peso da própria cauda, já que o trem de pouso, armamentos e tanques de combustível estavam localizados nas asas. Houve também a opção nas primeiras versões do Zero de não se utilizar blindagens para os pilotos e componentes vitais, além de não usar tanques autosselantes nos reservatórios de combustível. A ideia era que, além de economizar peso, a manobrabilidade do avião contribuiria para que não fosse atingido. A camada de metal que cobria a fuselagem era algo como a pele do avião, sendo também mais fina que o padrão dos outros aviões da época. A ideia desta camada na fuselagem era simplesmente permitir o fluxo aerodinâmico do ar com o menor arrasto possível por esta superfície lisa, não tendo qualquer função de carapaça blindada para proteger a estrutura de projéteis inimigos. Ainda assim, outros aviões contavam com reforços e camadas mais espessas nas regiões com peças sensíveis, como tanques de óleo, motores e o cockpit. A posição do motor, perto da cabine, assim como o centro de gravidade do avião, que se localizava próximo ao piloto, permitiu que o Zero tivesse uma cauda menor, também o tornando mais leve. O peso final do Zero era tão reduzido para sua época que era 800 quilos mais leve do que seu principal adversário contemporâneo, o F-4F Wildcat norte-americano, tendo ainda mais manobrabilidade, alcance e poder de fogo. O armamento principal do Zero era composto por 2 canhões de 20 mm, com 120 tiros, 60 para cada canhão. O armamento secundário eram 2 metralhadoras 7.7 mm localizadas no nariz, com um total de 1000 projéteis disponíveis para serem empregados por essas armas. O piloto podia decidir se dispararia ambos os armamentos ou se usaria apenas um tipo por meio de um seletor no cockpit. Além disso, podia utilizar um tanque de combustível externo alijável, que aumentava consideravelmente o seu alcance, e também 2 pequenas bombas de 60 kg contra alvos em terra. As asas da aeronave eram finas e em formato elíptico, para diminuir o arrasto, o que as tornava ideais para as manobras no combate aéreo, possibilitando sustentar curvas mais fechadas durante um tempo maior, retendo sua energia. Os rebites usados na sua construção eram de cabeça chata e polidos, formando uma superfície lisa nas asas, algo inovador para a época, tecnologia somente utilizada por algumas outras poucas aeronaves. A camada de metal nas asas era tão fina que, se os pilotos pisassem ou fizessem força, já podiam danificar a estrutura. Como resposta a isso, havia pequenos suportes que ficavam embutidos na fuselagem para se apoiar para subir no avião, e que ficavam recolhidas até o piloto acionar um botão para fazê-las sobressair-se da fuselagem. Havia conectado a elas na parte interna uma espécie de compartimento que poderia ser inflado pelo piloto, direcionando o ar da entrada do motor para casos de pouso na água. Assim, a aeronave poderia flutuar por um certo período de tempo até ser localizada. O novo caça de Jiro Horikoshi era um deleite para qualquer observador que o visse cortar os céus. Sua graça e agilidade combinavam-se com sua mortal capacidade de sobrepujar inimigos, especialmente nas mãos dos então soberbos pilotos da Marinha Imperial. E com a cada vez mais tensa situação geopolítica mundial que já havia explodido na Europa, o Mitsubishi Zero teria em pouco tempo seu batismo de fogo, quando rapidamente atingiria o posto de Rei dos Céus do Pacífico Sul. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente, ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.